Oi, gente, tudo bom? Vocês estão legalzinho? Vocês estão lembrando de mim? Não, agora eu estou fazendo direitinho toda semana um videozinho e tal, então não dá para esquecer. A não ser que você nunca tinha me visto, né? De repente você está entrando no canal aí você não sabe quem eu sou, mas também, meu, você não perde muito. Agora você vai descobrir, desculpa, o trauma que você vai ter, mas até aí, filho, é melhor você traumatizar comigo que traumatizar com coisa muito pior que tem por aí, tá bom? Então, é o seguinte, gente, para o pessoal que já me conhece, né, eu sou o Flávio aqui do canal, falo sobre um monte de coisa, né? Esse canal aqui a gente criou como um desafio, né, para ver se de repente eu ensinava a pessoa a desenhar. E ensinar a desenhar tá um pouquinho difícil, tá um pouquinho devagar, mas assim, tá devagar, mas eu vou começar a colocar algumas coisas assim que são relativas a você aprender a desenhar, inclusive relativas à arte. Mas assim, eu resolvi, depois de muitos vais e vai, não sei o que, fazer uma experiência diferente, né? Que é fazer vídeos com vários temas diferentes. De repente, não ficar só falando de desenho, né? Eu comecei a falar de política, mas também não é a ideia também não é ficar só falando de política, né? E esse é, na verdade, um desses vídeos que eu vou tentar buscar uma outra temática, né? Esse é um vídeo que eu vou tentar falar de um outro tema. Na verdade, esses temas variando, eu já tinha pensado quando eu havia criado os roteiros, né? Lembra que eu falei há um tempo atrás que eu fui fazendo alguns roteiros assim pré-estipulados basicamente, né? Não é o roteiro inteiro, né? Mas já deixar pronto para de repente eu ter coisas para ir fazendo. Então é possível até mesmo que esse vídeo de repente precise de duas partes, não sei ainda, né? Porque vai do tanto que vai render aí o assunto, né? Dos roteiros já pré-determinados. O que acontece é o seguinte: essa semana eu consegui andar um pouquinho mais aqui com as coisas, né? Eu tinha falado já na outra semana no vídeo da outra semana que eu consegui voltar com o computador, meu computador legal, né? Eu não estou filmando esses vídeos no meu computador velho, que é um computador bom. Eu ainda estou filmando nesse laptopzinho, né, meio mais ou menos e tal, porque embora ele seja mais ou menos, eu me adaptei bem ele para filmar e tal, e eu não queria forçar muito, né? Embora eu entenda que para filmagem, talvez o iMac seja melhor do que esse laptop. Só que, assim, o iMac, ele só usa a câmera que fica lá em cima, né? Que está aqui em cima. Vocês não estão vendo, é uma câmera lá em cima, porque essa câmera aqui é a câmerazinha do laptop, que não é uma câmera que vem junto com o laptop, né? Porque o laptop está desse lado, entendeu? Mas essa é uma câmera que eu tinha comprado, que na verdade eu comprei porque Full HD e tal, e eu comprei para não usar mais no iMac, porque o iMac ele não é Full HD, ele é só HD. Eu acho que a câmera aqui do laptop também não é Full HD, é HD. E essa é Full HD. Não sei se a qualidade fica boa nem nada, mas é aquelas coisas que você compra, né? Eu comprei na época da pandemia, então, sabe, vinha aquelas ofertas e tal, blá, 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 blá. E aí o que acontece é que eu comprei, na verdade, para usar no iMac, só que ele não funcionou no iMac, não funciona de jeito nenhum. Eu tentei fazer de tudo para ela funcionar, não funcionou. Então, você espeta no PC, o PC funciona, ele nem pede driver nem nada, funciona, então beleza, então fica no laptop. Então, por causa disso, porque eu acho assim que é uma câmera legal. E a câmera do iMac, ele fica lá em cima, porque é um iMac de 27 polegadas. E aí a tela dele é grande. Todos os vídeos anteriores, antigos, eu fiz nessa câmera do iMac, né? Então a câmera pega de cima. E aí, cara, essa daqui tá pegando de baixo, né? Tá meio complicado e tal. Agora até consegui colocar numa altura melhor do que do vídeo anterior, porque senão fica muito baixo, né? Vamos ver se, né, eu me acerto desse jeito, né? E assim, eu consegui passar os roteiros para o iMac, então eu fico aqui o iMac como um teleprompter, que fica legal pra caramba, né? E aí o que acontece é que eu estou usando o computador aqui, o iMac, mais para trabalhar mesmo. Trabalhar, fazer os desenhos e tal. Estou testando ainda, estou devagarzinho, mas eu já estou começando a montar as coisas para ver se dá para trabalhar, né? Eu estou procurando evitar fazer coisas com internet com o iMac.
e eu estou fazendo uma coisa que eu já devia ter feito há um bom tempo, mas não fiz porque não tinha condições físicas de fazer. Eu já voltei a trabalhar, a montar o quadrinho, a história em quadrinho, as artes da história em quadrinho dos Quanticons, que eu pretendo mais para frente falar a respeito desse projeto Quanticons, inclusive passar, de repente, quem quiser ajudar, contribuir com alguma coisa, enfim, né? Então, por isso que eu também preciso explicar um pouco desse projeto, que é um projeto que, na verdade, uma coisa que me motiva já há muitos anos, e nos últimos anos tem sido um motivador para tudo na vida, na verdade. Então, mais para frente, a gente vai falar disso, e eu já estou voltando a fazer as coisas. Eu percebi que o computador está conseguindo ter uma boa estabilidade, principalmente na temperatura, né? Eu consegui mexer algumas coisas aqui, porque ele tem depois que deu várias vezes problema de queimar a placa de vídeo, o rapaz da assistência ele tinha colocado um aplicativo que ele controla, né, a temperatura, daí ele faz a ventoinha ligar e tudo mais. E ele falou assim para mim, né, das primeiras vezes assim, nem mexe nisso, deixa nessa setagem, porque essa setagem não sei o que, 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 meu, e queimando, 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 queimou tudo. Tudo que eu espetei nesse computador queimou, até o HD do próprio computador queimou, né? Aí, meu, porra, você perde tudo, e depois dessa treta toda que teve, eu descobri que ele esquenta, porque tem alguma merda na placa-mãe dele que esquenta, uma coisa ali que esquenta, algum bug, algum sei lá o que esquenta, e assim, ele vai ficar esquentando, né? E assim, logo que chegou, a minha primeira preocupação era, porra, esse negócio vai ficar esquentando. Coloquei a mão nele, né? Porque eu sempre coloco a mão para ver, porque você já sente na hora se está esquentando ou não. Você coloca a mão atrás aqui da tela, você já percebe que está quente, né? Então, eu percebi que ele estava ficando meio quentinho e tal. Eu falei, quer saber de uma coisa? Eu não vou correr o risco de perder de novo outra placa, outra. Meu, abri lá o aplicativo que controla a velocidade, aí eu vi que tinha um gráfico, né, que vai do zero até sei lá que número, né, e é a rotação por minuto das ventoinhas. Aí eu aumentei um pouquinho, eu vi que ele estava meio quente, falei, vou aumentar um pouquinho, não estava nem na metade, eu aumentei um pouquinho, não chegou ainda na metade, mas aumentei um pouquinho, pelo menos umas 100, 150 rotações por minuto a mais. A rotação vai até a casa do chapéu ali. Que eu não manjo de ventoinha, então eu não sei se dá para você ficar botando também lá no topo do topo, né? E, meu, por incrível que pareça, cara, depois disso, o iMac não esquentou mais. Mesmo assim, eu ligo o ventilador, deixo o ventilador na boninha dele. Dura que eu passo frio, né? Ainda mais esses dias que tá frio. Mas, aí, né? Dá para usar agasalho. Eu uso agasalho, né? O computador, se ele superaquecer, eu não uso ele, né? E é isso aí, gente. Só as coisas que eu gostaria de avisar logo de cara antes de começar o vídeo. Mas a questão é a seguinte: a gente vai falar de um tema que é assim, os temas eu procurei variar, mas eu procurei não variar assim, para tema que puto, eu não entendo nada. Que eu até poderia quem sabe, colocar um pouquinho mais de temas, né? Mas assim, um dos temas que eu gostaria de poder tratar e desenvolver algumas coisas que não tem a ver com arte. A princípio não tem a ver com arte, mas até quem sabe lá na frente pode em algum momento vir a ter alguma coisa a ver com arte. E que a princípio também não tem a ver com política, mas vou falar bem a verdade para você, é difícil você ter um tema que não tem a ver com política, porque política está na existência humana, né? E assim, é o primeiro vídeo que eu faço nesse sentido aqui no canal, que é para falar a respeito de espiritismo, porque eu trabalhei como trabalhador espírita, com médium, fiz os cursos, todos os cursos acho que uma casa espírita podia oferecer. Eu fiz, trabalhei mediunicamente muito tempo, trabalhei com um monte de coisa, e assim, eu gostaria de deixar registrado a minha experiência, que eu lembro que uns 2 anos atrás eu tinha entrado em contato com um rapaz que tem um canal no YouTube, chama-se Daniel Gontijo, para relatar a minha experiência no espiritismo, porque assim, na época eu tinha ficado muito pistola com umas postagens, algumas coisas que espíritas, pessoas que se dizem representantes do movimento espírita estavam fazendo na internet, algumas postagens, algumas coisas, algumas declarações hiperreaças mesmo, assim, uma coisa reacionária demais, assim, sabe, beirando, e às vezes não beirando, chafurdando no fascismo, sabe, no conservadorismo, assim, com uma coisa hipertendenciosa.
E assim, eu já vivi poucas e boas dentro do movimento espírita, né? O estudo espírita não me espantou do espiritismo, mas os espíritas me espantaram do espiritismo. Eu sei que o espiritismo como estudo ou como doutrina, como conhecimento, está bem longe ainda de ser a realidade, porque ela segue uma linha de raciocínio, de filosofia, que das que eu tive contato não é aquela que eu mais gosto ou aquela que eu mais confio, aquelas que traz melhores resultados quando eu é, tive a oportunidade de aplicar, tá bom? Então, o que acontece é que, assim, agora, o espiritismo, ele não é uma completa coisa absurda, uma mentira deslavada. Ela é uma coisa que, ela, inclusive, na sua origem, tem um lado mais puxado para o científico, só que é uma coisa que é do século XIX. Nós temos aí pelo menos um século e meio de desenvolvimento e pesquisa científica em diversas outras áreas que torna, de repente, o espiritismo uma coisa, a gente pode dizer, ultrapassada, que poderia ser atualizada em termos científicos, poderia muito bem. Só que o próprio espiritismo e as pessoas que cuidam dele nunca tiveram esse interesse muito grande, principalmente em atualizar, em alinhar com os avanços das ciências humanas, porque o espiritismo, como é uma coisa, uma doutrina religiosa e tal, espiritualista, ela teria muito mais ligação com as ciências humanas, com as humanidades, do que com as ciências exatas ou as ciências da natureza. E quando as pessoas ligadas ao movimento espírita resolvem fazer algum tipo de estudo, algum tipo de atualização mais científica, eles justamente deixam de lado as ciências humanas e procura ver nas ciências, principalmente nas ciências da natureza, alguma coisa que pudesse atualizar. E esse é o grande erro, né? Mas assim, então esse vídeo é para falar das minhas experiências e acho que a primeira coisa que eu deveria contar é sobre quando eu me tornei espírita, né? Me tornei espírita mesmo, porque assim, eu já tinha algumas experiências bem estranhas na minha infância, que tem a ver com mediunidade. Eu sempre tive algumas coisas muito complicadas assim na minha vida. Pessoalmente falando, tem muito mais a ver com a parte da minha afetividade, sabe? Do meu envolvimento afetivo com algumas pessoas, que é muito estranho. Eu lembro que quando eu era criança, eu devia ter 6 ou 7 anos, lembro que eu tinha conhecido uma prima de uma prima minha, que era uma menininha pequenininha, ela devia ter talvez uns 2 anos a menos que eu, e a menininha, eu achei ela, né, e criança, aquela coisa, achei ela linda demais e tal, eu fiquei assim apaixonadíssimo pela criança, né? Eu era criança, tá, gente? Vamos colocar as coisas em ordem, senão o pessoal vai achar bobagem aí. Aquela coisa de criança bem inocente e tal. E eu lembro que eu nunca tinha pensado sacanagens ou qualquer coisa nesse lado, né? De afetividade, de gostar de alguém e tal. E eu lembro que teve uma vez que teve uma festinha de criança e tal, que aquela coisa de criancinha, a menininha, sabe, a gente meio que virou namoradinho ali numa festinha de aniversário. E aí eu voltei para casa da minha tia, porque eu estava ali passando as férias da minha tia, dos meus tios, né? E eu lembro que eu acordei de manhãzinha assim, ainda não tinha nem amanhecido. Sabe que quando fica aquela penumbra ainda, que o dia vai amanhecer? Eu lembro que eu acordei com alguém me chamando, me acordando, sabe, como se estivesse me cutucando, me chamando meu nome e tal. E, cara, porque teve essa festinha de aniversário e a família da minha tia era uma família bem popular mesmo, sabe? Os caras iam na casa e dormiam, e eram daqueles dias que na casa ali tinha um monte de gente dormindo no chão, no colchão, né? Aquele monte de gente dormindo roncando e tal. Eu acordei com alguém me chamando. E aí a pessoa me chamou e eu olhei, não vi ninguém, tá todo mundo dormindo, estava absolutamente todo mundo dormindo, não tinha ninguém acordado. E eu via a pessoa tirando sarro de mim. Ah lá, ele acha que ele é adulto, né? Tá namorando, né? E tal, aquela coisa tirando sarro. E assim, eu posso não parecer, mas eu tenho uma boa dose de timidez, sabe? Enfim, e aí eu fiquei mó envergonhado, né? E eu só queria descobrir quem é que estava zoando comigo. E aí eu vi que aquela pessoa que estaria me zoando, tinha outras pessoas, um monte de gente rindo. E, cara, era para ter alguém rindo ali, gente falando, sei lá, numa outra sala, no outro quarto, no outro cômodo, né?
Cara, não tinha ninguém, tava todo mundo dormindo. E daí essa pessoa que tá falando isso fala assim: você nunca mais vai namorar ninguém. Porque se você fizer isso de novo, a gente vai voltar aqui, a gente vai te infernizar. A gente vai fazer de tudo para atrapalhar a sua vida. E eu fiquei com aquilo na cabeça. E aí o que acontece? Imagina o medo, né, que eu fiquei. Eu estava ouvindo aquilo, de repente, no ar, sei lá onde, e engraçado que eles ficaram zoando e tal, não sei o quê, e eu ouvi como se estivessem rindo, gargalhando e indo embora. Eu juro pra vocês, se você quiser falar que eu sou louco, pode dizer que eu sou louco, cara, porque é uma coisa que é louco, que até hoje eu nunca vi nenhuma explicação que de repente, não sabe, não pudesse envolver loucura ou alguma demência, né, fora do pensamento espírita, né? E assim, isso me influenciou muito na minha infância e na minha adolescência, que eu escondia sempre, que de repente eu tinha interesse em alguma garota, eu escondia sempre, e sofri muito por causa disso. E assim, eu procurava fugir dessas coisas, sabe? Eu lembro que tinha uma garota lá, quando eu tava na que série, quinta série, não lembro, eu lembro que foi em 1985 e também era uma menina que eu era apaixonado já há muitos anos, aquela coisa de escola e tal. E a menina veio falar para mim que ela era afim de mim e eu não quis. Mas o que ele estava apertando? Ela estava apertando o meu brioco, entendeu? Porque eu tava morrendo de medo. Porque toda vez eu lembrava daquela ameaça. Eu falei, eu não, nunca vou ser feliz e tal, aquela coisa. E eu levei isso na minha vida até muito tempo, muitos anos, e assim, e realmente, todas as coisas que eu tentava dava errado. De repente eu me interessava por alguém, alguma menina ali que gostava. Primeiro que eu me achava muito bosta mesmo, para de repente alguém, né, ter algum tipo de interesse, achar, enfim, interessante, sei lá o que, entendeu? E eu acostumei, acho que meio que sabotar também, sabe? E foi indo, né? E foi indo, assim, eu levei muito tempo para poder trabalhar nisso. 10 anos depois, eu já estava em São Paulo, já estava trabalhando na primeira agência de propaganda que eu trabalhei. E, assim, eu lembro de ter conhecido uma garota ali, que a menina também era linda, até hoje ela é linda demais e tal, tá com outra vida, enfim, não tá nem no Brasil e tal, tá com uma. Enfim, mas ela assim, e era uma menina assim que todo mundo falava que a menina era linda, eu nunca tinha visto nem o rosto da menina. Só via, tipo, de longe assim e tal, e realmente era, nossa, menina demais e tal. Eu lembro que quando eu vi a menina pela primeira vez, eu tava lá trabalhando e tal, foi uma experiência bem estranha, cara, porque eu olhei, vi a menina deu aquela coisinha, né, e tal. E eu vi como se alguém estivesse falando, assim, falando no meu ouvido. Né? Essa aí que é a mina, sabe? Sei lá, alguma coisa assim, sabe? E eu, cara, fiquei com aquilo na cabeça, cara, e eu, né, o que é isso, né? Eu lembro que eu tentei uma vez conversar com ela, ver se de repente, né, eu tinha interesse, de repente a gente pudesse, sei lá, né, ir para um cinema e tal. A menina dispensou, a menina falou que era, né, comprometida, né, e era muito estranho porque era um comprometimento que eu nunca tinha visto ninguém ali, e foram anos, né, assim, e eu ouvia mesmo a pessoa, e era muito louco aquilo, que eu lembro que esse negócio de ouvir, eu ouvia assim, entra nessa rua aqui, vira ali que você vai encontrar a menina. Eu encontrava, eu trombava com a menina. Eu lembro que uma vez eu estava saindo do trabalho, eu desci até o metrô, e aí esse negócio, essa voz, sei lá o que, ficou assim, entra naquele trem. O trem tinha parado, estava parado quando eu desci na plataforma ali, e eu poderia não pegar o trem. Podia não pegar o metrô, porque eu ia ter que correr e tal. E eu lembro que era uma sexta-feira, que eu todo final de semana eu viajava para Sorocaba, né? Eu tava com a mala e tal. Então podia pegar um trem lotado e tal. E eu com aquele negócio me enchendo o saco. Tipo, vai naquele trem, naquela porta, você entra ali. Eu entrei. Quem tava lá? A menina tava lá. E então eu comecei a dar ouvidos a isso que aparecia no meu ouvido. E aí eu comecei a. Puta que pariu, gente. Vocês não fazem ideia do tanto de dor de cabeça que eu tive na minha vida. Imagina ainda mais sozinho, morando em São Paulo, sem ninguém que eu pudesse falar a respeito dessas coisas. E assim, tava realmente, tinha um envolvimento e tal. E fazendo essas coisas, gente. E, cara, imagina só que loucura que foi. Foi um troço absurdo. E aí,
chegou num ponto que deu ruim no trabalho, assim, porque a menina não queria nada, entendeu? E assim, como você nunca teve experiências, né? Porque eu sempre evitei, então você não desenvolve muitos dos feelings, né? Feeling que você tem de perceber as coisas, né? Então você não percebia. Eu acho que até hoje mesmo não percebo muita coisa, sabe? Não sei o que fazer e tal. Geralmente faço um monte de merda, né? Entendeu? E aí o que acontece é que depois de ter dado bem ruim, assim, que podia ter dado merda, assim, de eu ter sido mandado embora de repente, sabe? Imagina, sem menor maturidade e, enfim, toda aquela situação. Então aí o que acontece é o seguinte, eu fui procurar um centro espírita, porque assim, igreja eu sei que não resolvia, igreja nenhuma resolvia. E eu já sabia que tinha esse negócio de ouvir uma voz, eu já tive outras experiênciazinhas um pouquinho menores, assim, que eram bem, coisas assim inexplicáveis, né? Mas isso era o mais forte, né? E aí eu lembro que, assim, quando eu tinha entrado nessa agência, já tinha algumas pessoas ali que haviam me levado no centro espírita, que era lá perto de onde eu trabalhava, que ia lá, assistia, né, a reunião ali, a palestra, tomava um passe e acabou. Eu também nunca levava muito a sério aquele negócio, ia lá, tomava um passe e acabou. E eu também não tinha nenhuma ligação, de repente, muito grande com aquela casa. Aí eu lembro que eu conversei com uma minha amiga na época, e ela falou, ó, agora eu vou te indicar um lugar sério, que o lugar é muito sério, não é igual aquela casa que você estava indo. Você vai lá, você vai fazer tratamento, você vai contar tudo, você vai fazer isso, você vai estudar, vai fazer curso. E, meu, lá vai eu, todo arrebentado, né? Com a minha autoestima lá no chão. E eu fui lá, desesperado, fui lá e contei tudo que tinha acontecido. Contei todas as coisas mesmo, porque eu lembro que um tempo antes, né, de ir lá, depois de ter dado tudo dado errado, eu tive um barato muito louco, assim, que foi um sonho, sabe? Eu acho que é sonho, não sei, em que eu sonhei alguma coisa que parecia como se fosse uma memória de uma outra existência, de uma outra encarnação. E aí, malandro, assim, eu tinha conversado algumas coisas com algumas pessoas e tal. A pessoa, o negócio tá meio brabo, né? Tá meio complicado, é melhor você procurar ajuda. E era essa ajuda que eu conhecia. Era essa ajuda, sabe? Não era, em momento algum pensei, vou procurar um psicólogo, um psiquiatra, um sei lá o que, entendeu? Foi a ajuda que eu tive, mas eu tive uma ajuda, só que lógico, não é uma ajuda, digamos assim, ortodoxa dentro do que as medicinas, enfim, acadêmicas, né? Enfim, o modo, né, que se psicologia de repente diz que é para ser, né? Foi uma coisa meio chocante, né? O tratamento demorou um bom tempo, foram anos e anos ali tentando me entender, tentando entender um monte de coisa, tentando estudar mesmo, estudei a fundo, me envolvi muito no trabalho mediúnico, no trabalho, no estudo, na leitura, li pra caramba, vocês não fazem ideia quantos livros eu li mais ou menos uma média de um livro por semana. Isso foi por uns 2 anos, pelo menos. E assim, fazendo curso, fazendo trabalho voluntário e tal. E aí eu entendi que eu me tornei espírita, porque aquilo ali, de certa forma, conseguiu me trazer algum esclarecimento do porquê eu era daquele jeito, por que eu fazia aquilo, o mal que podia causar, e assim, isso me botou um pouco nos eixos, entendeu? Porque eu não tinha, de repente, a oportunidade de alguém, sei lá, com alguma experiência de vida, chegar para mim e falar, vem cá, senta aqui, vamos conversar, falar na boa e tal. Eu não tinha esse tipo de coisa. E assim, eu realmente tinha um sentimento pela garota. E eu tive que lidar com isso por muitos anos, né? E essa experiência, ela me trouxe aprendizados que foram muito importantes por muito tempo. Havia uma coisa assim que algumas pessoas que me conheciam, que conviviam comigo, elas diziam que tipo assim, cara, eu sou um cara insuportável, ninguém vai querer ficar comigo. Falava mesmo, tipo assim, meu, você é um cara insuportável, você é muito chato, cara. Você é muito briguento, você é muito irritado, você é muito, cara, e você é muito tosco, e sabe? E era um poço de tosquice, né? Assim, dentro do movimento espírita, dentro do conhecimento espírita, acho que a primeira coisa que eu tive eu posso dizer de benefício, é a questão de eu me esforçar para tentar ser uma pessoa melhor.
para ser uma pessoa menos egoísta, porque eu era extremamente egoísta mesmo. Eu era uma pessoa, ainda sou, ainda tenho muitos problemas, muitas questões, né, de irritação, de briga, de discussão e tudo mais, mas o que tornava tudo muito pior era o fato de que eu pensava só em mim, basicamente em mim, o tempo todo em mim. E foram anos, né, procurando não pensar tanto em mim e pensar mais em nós, nas pessoas com quem eu convivo, nas pessoas com quem eu trabalho, nas pessoas que estão à minha volta. Querer saber a vida delas, querer saber a história delas, querer saber o histórico delas e me preocupar em me engajar, de repente, em ser uma pessoa legal que possa ajudar as pessoas também nos problemas dela, sabe? E isso foi uma lição que eu tive dentro do Espiritismo, que pauta a minha vida em tudo hoje em dia, sabe? E eu sei que, de certa forma, me salvou de repente, eu ser uma pessoa que tem comportamento destruidor no mais alto grau, porque eu só via a mim mesmo, as minhas prioridades, os meus interesses. Tá? É curioso a gente não, né? Eu pensar que eu tenho um histórico de vida que é ligado a alguns fenômenos assim que são inexplicáveis. Assim, eu já vi muita coisa acontecer. Eu já presenciei algumas coisas bem estranhas, bem inexplicáveis mesmo. E que eu não estou aqui para ficar fazendo proselitismo religioso nem doutrinário, e também não estou aqui para ficar detonando religião, enfim, seja ela o espiritismo ou não. Mas o caso é que realmente, pelos anos de vida que eu já vivi, assim, por mais que eu tenha problemas dentro do espiritismo no que diz respeito principalmente ao movimento espírita, eu não posso dizer que o espiritismo é uma farsa, porque eu vivi anos dentro do movimento realizando trabalhos mediúnicos. E assim, eu cheguei a um ponto de realizar trabalhos mediúnicos pelo menos 3 vezes por semana, tendo experiência mediúnica por alguns anos. E trabalhos que não eram 15 minutos, meia hora, eram de 4 horas, 5 horas. E assim, também não eram trabalhos isolados. Era com um grupo de pessoas, e pessoas que eram de grupos assim de 6 a 15, 16 pessoas. E assim, geralmente, posso dizer 90% dos casos, pelo menos, todas as pessoas desses trabalhos confirmavam a mesma história, a mesma versão de todas as coisas. Então, eu sei que tem muita gente que tem uma dificuldade muito grande em ouvir esse tipo de coisa, porque as pessoas imaginam que você vai chegar e vai falar assim: não, é tudo fraude, era armação, era. Cara, não tinha armação. Os trabalhos mediúnicos que eu estive nunca teve fraude, mesmo porque eu acho que talvez vocês não saibam, mas publicamente o que acontece em termos de manifestação mediúnica é muito pouco numa casa espírita. Quase não existe manifestação mediúnica pública. Os trabalhos mediúnicos eles são fechados, então não existe uma espetacularização da mediunidade. Ela acontece em locais que não são de conhecimento público, para tratar pessoas que estão lá indo pedir ajuda e tudo mais. E assim, a maior parte dessas pessoas elas sabem que estão sendo, enfim, atendidas, mas elas não estão nem vendo o que está acontecendo. E então, assim, o que rola dentro dos grupos mediúnicos, mesmo porque se tem a consciência de que muita coisa será incompreensível para as pessoas, então o que rola geralmente fica entre as pessoas que estão trabalhando. No máximo que pode acontecer é as pessoas discutirem, pelo menos nos grupos que eu fiz parte, a gente tinha esse hábito de discutir. Olha, o que foi que você percebeu ali, o que foi que aconteceu, o que foi que você sentiu ali, o que, sabe? Você acha que é isso aí mesmo ou não é? Enfim, porque também tem lugares que as pessoas simplesmente vão lá, fazem o que tem que fazer, vai embora, ninguém sabe se é verdade, se é mentira, se aconteceu, se não aconteceu, se é coisa da tua cabeça. Que pelo menos no começo, nos primeiros anos assim, de trabalho mediúnico, eu estava em grupos que eram assim, e aí era péssimo, porque na verdade você fica com dúvidas, eternas dúvidas de saber o que é que está acontecendo, porque uma pessoa que tem de repente alguma coisa mediúnica acontecendo, ela duvida. A gente é condicionado a duvidar. Então, assim, é muito difícil de você aceitar, principalmente quando tem coisas assim que são muito, muito malucas. E assim, mesmo a gente aceitando isso como
não realmente acontece, existe uma possibilidade de nem tudo ser exatamente do jeito que você está percebendo e que todas as pessoas que estão ali naquela roda estão percebendo. Tudo bem, mas assim, existe uma predisposição a se trabalhar mediunicamente, a não se inventar. Existe uma não preocupação em você impressionar as outras pessoas ou impressionar fiéis ou impressionar público, porque as coisas não são públicas, e tudo isso traz uma certa garantia de qualidade, de honestidade quanto ao que está acontecendo. Agora, como eu disse, não é 100% das coisas que são, sabe, que você percebe que está tudo ok. Existem problemas, existem coisas que um ou outro trabalhador em um momento ou outro, às vezes quase em todos os momentos, de repente algum trabalhador que seja mais deslumbrado, que queira de repente impressionar os outros, força a barra, sabe? Tem tudo isso, existem esses problemas. Os problemas costumam ser maiores quando você tem algum tipo de trabalho, algum tipo de atividade mediúnica, que ela é pública. Trabalhadores que, que exercem a mediunidade publicamente, eles estão mais propícios a errar, a fraudar, enfim, porque eles se preocupam em convencer, em sensibilizar pessoas. Por isso mesmo, a maior parte dos trabalhos mediúnicos eles não são públicos, não são de conhecimento de ninguém. Agora, dentro é um pouco mais difícil, embora exista uma questão assim muitas vezes de que pode ser de ego, mas assim de repente você ter uma vida tão difícil, né? E de repente ali você envolvido mediunicamente, de repente você vivencia questões ou realidades que não são a sua, coisas que são fantásticas e que trazem um significado novo para a sua existência, que às vezes é miserável e que muitas vezes você pode entrar num grau de deslumbramento e você acaba se desligando muito da tua realidade, porque a tua realidade é uma bosta, entendeu? E aí você acaba, de repente, correndo o risco de... Na verdade, você sofre coisas que são diferentes dessas religiões que fraudam coisas por aí publicamente, sabe? Você corre o risco de repente, você se desligar, por exemplo, do mundo real que você tem que viver, da sua dureza, de você acabar correndo um risco muito grande de correr no escapismo, de você não querer encarar suas dificuldades, porque é um troço que muitas vezes pode te maravilhar, entendeu? E assim, lógico que tudo sempre está dentro de uma interpretação, porque as coisas que são realmente explicitamente assim, fora de você, do seu limite pessoal, não é muito, é pouca coisa, mas elas existem, sabe? Por exemplo, barulhos externos, coisas que se mexem e assim por diante. Existem. Não são sempre, mas existem. E às vezes a forma como essas coisas acontecem são tão casadas com experiências mais pessoais, mais internas ou mais subjetivas, sabe? Que não dá, cara. Você não. Assim, a combinação de fenômenos e de experiências que de repente corroboram alguma coisa, que confirmam alguma coisa, é tão grande que fica difícil você dizer que, sabe, é uma exceção. Existem exceções, sim, mas assim, muita coisa você percebe. E outra, você está num grupo que tem uma dúzia de pessoas, aí uma pessoa relata uma coisa, a outra relata a mesma 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 coisa, só com um pouquinho de coisa a mais, a outra relata, de repente, uma coisa que complementa aquilo que todo mundo relatou. Aí o outro também complementa o que todo mundo relatou. Aí fica difícil, né, de você falar assim, porra, é uma experiência que não tem nenhuma ligação. Porque enquanto está acontecendo o trabalho mediúnico, nem sempre as pessoas estão ali se comunicando, os trabalhadores, os médiuns. Tem gente que dá uma apagada ali na hora. Geralmente nos trabalhos as pessoas estão de olhos fechados, então as pessoas não veem o que está acontecendo, e se recomenda ficar de olho fechado para a pessoa poder se concentrar mais, né? Enfim, não ficar prestando atenção no que está acontecendo. Então, assim, tem muita coisa. E, assim, eu lembro quando eu fui fazer o desenvolvimento mediúnico, o meu professor na época, né, se chamava Miltinho, né, um cara muito legal, assim, sabe? E eu lembro que ele tinha falado lá, que eles fizeram não sei como, fizeram um levantamento, tipo assim, de suas prováveis capacidades mediúnicas e tal.
E ele tinha falado assim, ó, você é um cara meio raro aí, porque pelo que a gente viu aqui, que a gente notou, você tem capacidade para ter todos os tipos de mediunidade. Eu até achei engraçado, eu ri na hora, porque meu, que mediunidade, meu, eu não consigo ver nada, não consigo enxergar nada, não consigo sentir nada, não sinto dor, não sinto calafrio, não sinto calor, não sinto porcaria nenhuma. E aí, com o tempo e com o envolvimento no trabalho e tudo mais, e principalmente com a ajuda de trabalho social, viu? Porque quando eu comecei a fazer trabalho social, de ir visitar gente em hospital, né, hospital, creche, escola, orfanato, aquelas casas de repouso, e enfim, sabe, hospital psiquiátrico, enfim, sabe, eu fiquei muito tempo indo em muitas comunidades, por exemplo, tinha de rancenianos na cidade de Itu, né? Sabe, a gente assistia muita gente e conforme eu fui me envolvendo com esse tipo de trabalho, que é um trabalho um pouco diferente, não é um trabalho que você vai mediunizado e aí você vai falar, o mentor, ou não sei o quê, blá blá blá. Tudo isso me ajudou, por incrível que pareça, né? Me ajudou demais a ter uma estabilidade quando alguma coisa mediúnica era o momento de alguma coisa mediúnica, sabe? Então, assim, essa é a minha experiência, essa é a minha vivência. Eu não estou inventando. Se vocês quiserem discordar, desconfiar, pode desconfiar, não tem importância. Mas esse é o meu relato. E eu quis fazer o relato aqui porque primeiro que o vídeo lá do canal lá do Contígio, lá, saiu fora do ar, ele tirou do ar, mas não porque aquela transmissão foi muito ruim, entendeu? Porque eu tava cheio de coisa na cabeça, e aí eu fui falar e eu comecei a embolar as coisas, eu não conseguia continuar o fio da meada, explicar as coisas que aconteceram. Mas assim, mediunicamente, existem coisas profundas que acontecem que a gente não sabe explicar. E que, sabe, a gente precisa admitir que tem alguma coisa ali. Por mais que de repente existam muitas interferências, muita interpretação pessoal, mas tem alguma coisa ali. E eu não acho isso nem um pouco estranho e nem um pouco fantástico, sabe? O ser humano não sabe. A gente não conhece tudo que tem para se conhecer. Tem muito ainda para se conhecer. Nós não somos o ser mais evoluído da face da Terra, nem do mundo, nem do universo. Tem muito ainda para se conquistar, para se descobrir. E eu tenho certeza que muitas das coisas que são consideradas sem solução ou inexplicáveis, a gente ainda não achou a explicação. Mas uma hora a gente vai achar. E aí, realmente, muitas dessas coisas vão deixar de ter esse caráter fantástico, fantasioso, de mistério, de ocultismo e tudo mais. E tá tudo certo, não tem importância, não tem problema não, gente. É assim que a evolução acontece entre seres humanos com algum tipo de esclarecimento. Há 500 anos, 1000 anos, 5000 anos atrás, muito mais coisas que hoje em dia nós temos domínio tecnológico, científico, era considerado milagre, era considerado bruxaria, feitiçaria, coisa sobrenatural. E é assim mesmo que vai ser. Sabe, daqui a 100 anos, 200 anos, muitas coisas que hoje em dia podem ser consideradas impossíveis serão possíveis. Assim como hoje em dia a gente voa de avião, e há 200 anos atrás era considerado impossível. Ninguém sai do chão, ninguém voa. A gente precisa ter esse esclarecimento. E quando, de repente, a gente, como uma sociedade, a gente dominar certos conhecimentos, certas tecnologias, existe a possibilidade, assim como antes de se dominar o voo, antes de se dominar a eletricidade, antes de se dominar tantos conhecimentos, a informática, por exemplo, muitas dessas coisas que hoje em dia a gente usa ao nosso benefício maciçamente, eram muito mal empregados, eram muito subempregados. E eu tenho certeza que a gente vai lá para frente chegar à conclusão de que, de repente, no centro espírita, no trabalho mediúnico, no trabalho xamânico, no trabalho sei lá o quê, muito conhecimento, muita tecnologia estava sendo extremamente mal empregada, subempregada. Porque é assim que a coisa geralmente acontece, tá? Agora, o que acontece é o seguinte: muita gente costuma achar que o espiritismo não tem muita ligação com o cristianismo. Assim, o espiritismo ele não nasceu de dentro da Igreja Católica, nem da Igreja Ortodoxa e nem da Igreja Presbiteriana, enfim, ele foi uma doutrina que ela veio de um pesquisador de formação positivista, tinha sido aluno de um educador suíço chamado Pestalozzi,
ele era francês, e ele, assim, são que era católica, se não estiver enganado, sim, porque, e parece que, na verdade, o que se tem de deixa, assim, para a gente interpretar alguma coisa, era o fato de que, como ele teve essa formação na Suíça, né, com Pestalozzi, ele tinha alguns questionamentos íntimos, que é com relação a essa diferença, essa dicotomia entre a religião protestante e a religião católica, que é de formação dele, que ele é francês, é um país católico. E aí teve o lado também de pesquisador, de cientista e tal, numa época em que a religiosidade estava meio que, sabe, caindo, né, caindo pelas tabelas, estava perdendo credibilidade. E mesmo assim, ele teve uma habilidade, eu acho que a palavra melhor é essa, de conseguir fazer, ou de pelo menos tentar, né? Porque aí vai da interpretação de cada um também, né? De pelo menos tentar fazer uma ligação, uma ponte entre aquele conhecimento que ele estava pesquisando sobre mediunidade, sobre a existência de um plano que não é material, e o cristianismo, sabe? Todo esse conteúdo, como que eu vou te dizer, esse conteúdo com base numa moralidade cristã. Que assim, nesse objetivo, o Allan Kardec, que é na verdade um pseudônimo, né, Hippolyte Léon Denisard Rivaillot, ele conseguiu ser muito bem sucedido nesse propósito. E assim, você vê que existem muitas coisas que são bastante referentes ao cristianismo, principalmente o cristianismo primitivo. Você não vê, por exemplo, dentro do espiritismo, pelo menos do espiritismo que eu frequentei, tá? Você não vê nenhuma tentativa de você ficar tentando explicar todos os livros que compõem a Bíblia. Mas existem livros como a Gênesis, como o Apocalipse mesmo, e principalmente os evangelhos, né? E em especial o Evangelho de Mateus, que de repente você tem muita referência dentro do espiritismo, dos livros que compõem ali a base do movimento espírita, né? Não digo nem a doutrina espírita, porque uma das coisas que eu aprendi dentro do espiritismo foi que o movimento espírita tem uma completa ignorância sobre o que é, na verdade, a doutrina espírita. A grande maioria das pessoas acreditam que a doutrina espírita são os 5 livros de Allan Kardec. E, na verdade, não é. Né? A doutrina espírita, o que seria a doutrina espírita, na verdade, está contida apenas no primeiro livro, que é o Livro dos Espíritos, e não na edição que é editada até hoje, que seria da segunda edição em diante, do Livro dos Espíritos. Mas a primeira edição, que foi editada somente uma vez, na França, que lá tinha separadinho, bonitinho ali, o que era a doutrina espírita. Tanto é que eu lembro que eu tinha conseguido, numa casa que eu cheguei a estudar, e tinham vários pesquisadores espíritas sérios, e eles chegaram a ir na França e pesquisar qual era essa versão, essa primeira edição do Livro dos Espíritos, que foi editado só uma vez, e eles traduziram para o português, editaram, e eu comprei esse livro. Está ali, eu não sei onde está, porque tem um monte de livro ali. Né? Mas eu tenho o livro, entendeu? Eu cheguei a estudar ele muito, sabe? Eu cheguei a fazer um curso, até montar um curso, não é fazer um curso de eu ser aluno, não, é eu montar um curso baseado no que estava nessa primeira edição do Livro dos Espíritos, né? E, assim, ele tem realmente uma ligação muito grande com o cristianismo, né? Mesmo porque a própria formação do Allan Kardec era cristã, e muitos espíritas conhecidos, importantes, eles também tinham uma formação que era cristã, que era católica, principalmente católica. Os evangélicos, eles têm medo do espiritismo, eles acham que é coisa do diabo, então eles não chegam nem perto. Mas tem gente que foi ex-evangélico dentro do movimento espírita. Pouco, mas tem, entendeu? A maior parte das pessoas é de origem católica. Eu mesmo vim de uma família católica, né? E assim, a gente só consegue ter uma adaptação relativamente fácil porque você tem uma correlação, mas é uma correlação que ela não é como a Umbanda, por exemplo. A Umbanda, ela realmente ela faz uma síncrese, né, sincrético, né? Você tem, por exemplo,
Na Umbanda você tem ali os santos católicos, né? Você tem Jesus, você tem Maria, você tem, enfim. E aí você tem lá Oxalá, Ogum, Oxum, Oxóssi, sabe? E eles têm a sua correlação com os santos católicos, por exemplo. Já no protestantismo, como não tem figura de santo, não tem essa característica de adoração, não sei se a palavra certa seria isso, mas vou tentar colocar assim, vai, de personalidades, né? Você já tem uma menor ligação. A ligação, de repente, com o Espiritismo seria mais em alguns trechos da Bíblia, alguns trechos do Evangelho mesmo, né? Que o Evangelho é o mesmo. Então você vê aquilo fazer sentido pela correlação, né, com os trechos, principalmente do Evangelho. O Espiritismo ele não alinhado com o Antigo Testamento, não tem basicamente alinhamento. Dentro do Espiritismo, que eu me lembre, apenas o movimento chamado Divinismo, que tinha uma ligação ali com o Antigo Testamento e tal. Eu cheguei a ter algum contato durante o tempo, mais por curiosidade, mas enfim, não tive muita ligação, não deu muito certo, não me entendi muito bem. Não tenho nada contra para falar, não, porque também não fui muito a fundo, mas aquilo ali, para mim, não me pareceu muito. Não tomou, não me tomou, não encontrei afinidade dentro de mim. Né? Então, assim, essa aqui é a ligação um pouco maior com o Espiritismo, com as religiões ditas cristãs, né? Eu entendo que o Espiritismo poderia ser muito mais aproximado em alguns pontos das ditas religiões evangélicas, por de repente não pensar em santos, né? Não enxergar de repente que existem figuras santificadas ou né, diferentes da condição humana, né? Mas assim, não tem tanta ligação, acaba não tendo tanta ligação, principalmente eu entendo, interpreto que é muito mais pela propaganda ante outras religiões que tem dentro dessas denominações evangélicas, tá? Agora, tem uma ligação maior com as religiões de origem africana, sendo que a maior delas é a Umbanda, porque a Umbanda ela absorveu alguns elementos do espiritismo, assim como absorveu elementos do catolicismo, né? Mas assim, o maior ponto de conexão é de repente o reconhecimento de que existe um mundo espiritual e de que existe alguma comunicabilidade entre eles, né? Porque a mediunidade existe nas religiões de matriz afro, né? Aí você fala, mas na igreja evangélica que eu vou não tem mediunidade. Não, tem sim. Tem sim, tem sim. Desde que não seja fraude, mas todas aquelas coisas que acontecem ali, tudo aquilo ali, desde que seja sincero, é mediunidade. Você pode falar que foi, mas é Espírito Santo, meu filho. Você pode fazer ginástica que for, mas se existe alguma comunicação, alguma ligação entre essa realidade que nós vivemos, uma realidade que não é essa, então você tem uma mediunidade, você tem uma comunicação mediúnica. E aí eu vou parando por aqui, porque já deu um puta de um tempão, vai passar bastante de meia hora esse vídeo, e a gente está chegando quase na metade da listinha aqui. Então, eu vou mais adiante continuar essa nossa conversinha, continuar no outro vídeo. Né? E por enquanto, curtam aí e aguardem o lançamento do próximo vídeo né, desse número que diz a respeito das minhas experiências no Espiritismo. Tá bom? Bye, bye.